Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Aqui na minha frente eu tenho o Polar Grid X2 e no vídeo de hoje vou mostrar 7 configurações que recomendo alterar neste relógio. Então, vamos começar. Vamos começar alterando a precisão do GPS. Para fazer isso, precisamos ativar a tela do nosso relógio e você pode fazer isso pressionando qualquer um dos botões. Em seguida, pressione o botão de voltar bem aqui para abrir o menu. Agora, role para baixo pelo menu e procure o ícone de configurações. E assim que encontrá-lo, é claro, toque nele para entrar nas configurações. Vamos lá. Certo. Nas configurações, toque em configurações gerais. E aqui, role para baixo e encontre a opção chamada satélites de posicionamento. Esta é a última opção do menu. E toque nela. E aqui, se você quiser ter uma melhor precisão do GPS, selecione melhor precisão. Mas fique atento, pois essa opção, se você selecioná-la, vai usar mais bateria do seu relógio. Então vai consumir mais. A vida útil da bateria do seu relógio será reduzida, então a bateria vai acabar mais rápido. Se você quiser preservar a bateria, pode sempre abrir o menu novamente e tocar em economia de energia para selecionar a opção de economia de energia. Ela será menos precisa, mas vai economizar mais energia no processo, dependendo do que você deseja fazer com o seu relógio. Talvez você queira fazer uma caminhada e prefira ter uma precisão melhor, então pode ativar essa opção. E se você quiser fazer uma caminhada longa, por exemplo, e quiser que seu relógio basicamente permaneça ligado durante todo o tempo da caminhada, você pode selecionar a opção economia de energia, que vai economizar bateria, mas o GPS será um pouco menos preciso. Certo, e então podemos pressionar o botão de voltar algumas vezes para retornar ao mostrador do relógio. Outra coisa que quero te mostrar, outra configuração é o display sempre ativo, que por padrão estará desligado. Você pode ativá-lo. E como funciona é basicamente mostrar a hora aqui e informações na tela, mesmo quando ela está desligada. Você tem a hora. Fica um pouco mais escuro, então economiza um pouco mais energia, mas normalmente ele vai mostrar a hora mesmo com a tela desligada. E para fazer isso, precisamos pressionar o botão novamente, o botão de voltar. Para abrir o menu, toque em configurações, encontre as configurações gerais e depois encontre a opção de display sempre ativo. Como você pode ver, está desligado. Mas você pode selecionar mostrar hora e, uma vez feito isso, basicamente mostrará a hora quando a tela desligar. Deixe-me demonstrar isso de fato. Então vamos esperar até a tela desligar. E depois que isso acontecer, você deverá ver a hora na tela. Mas fique atento, isso vai consumir mais energia, então se você quiser otimizar o uso da bateria do seu relógio, recomendo deixar essa opção desligada. Então vamos voltar para as configurações e desligar, certo? Configurações gerais e display sempre ativo, então vou desativar. Mas se você quiser ver alguns dados durante o treino, porque durante o treino, mesmo com a tela desligada, ela vai exibir os dados daquela sessão de treino na tela. E se você quiser ver isso, pode sempre ativar antes do treino, ou pode ir para as configurações específicas do treino. Então, digamos que eu vá para o treino de estilo, toco nele. Aqui eu vou selecionar um dos treinos, o que foi que eu selecionei por engano. Vamos ver caminhada, talvez eu esteja caminhando. Então você pode ir em configurações, tela sempre ativa, e aqui você tem a opção desligada. Por padrão, ela está selecionada, mas você pode selecionar ativar para esta sessão. Então, se você selecionar essa opção e iniciar a sessão, ela vai exibir as estatísticas na tela durante essa sessão e depois vai desligar. Mas você também pode selecionar ativar para o esporte. E sempre que você iniciar essa atividade, ele vai ativar a tela sempre ativa, se você preferir assim. Certo. E é basicamente isso em relação à tela sempre ativa. Em seguida, temos o monitoramento da frequência cardíaca, e isso é útil se você quiser preservar a bateria do seu relógio. Você pode, por exemplo, desativar o monitoramento contínuo da frequência cardíaca, ou pode mudar para apenas durante a noite, que basicamente só vai medir sua frequência cardíaca enquanto você dorme, o que também é muito útil se você quiser preservar a bateria. Então vamos abrir as configurações, ir para a opção configurações, acessar as configurações gerais e aqui você tem o monitoramento contínuo da frequência cardíaca. Por padrão, o liter estará ativado, mas você pode desativá-lo tocando aqui e selecionando apenas à noite. Então basicamente, se você selecionar essa opção, pode escolher o horário em que ela será ativada. Vamos supor que seja às 22 horas e agora só vai funcionar depois das 22 horas. Provavelmente você também terá o horário de término. Não, deixa pra lá.
Então, quando você acordar, ele será desligado automaticamente ou durante o dia. Então, eu suponho que talvez a partir das 6 horas da manhã. E agora, o monitoramento cardíaco será medido apenas durante a noite, o que vai preservar um pouco a sua bateria e também fornecer informações sobre o sono, mesmo que você tenha desativado essa função. Então, é bastante útil e ainda permite economizar a bateria. Você também pode ativar ou desativar o monitoramento cardíaco durante o treino novamente. Então, se abrirmos o menu de treino, vamos supor caminhada novamente, toque em configurações. Muito bem, vamos lá então, ok? E agora nós realmente devemos ter tudo pronto. Configurações de economia de energia. Sim. E aqui temos a frequência cardíaca baseada no pulso ativada. E se você desativar, ele não vai medir a frequência cardíaca durante o treino. Então, se você não precisar disso, por exemplo, para caminhada ou corrida, você realmente não. Algumas pessoas precisam. Mas se você realmente não precisa, pode desativar para economizar bateria no seu relógio. E, claro, você pode ativá-lo novamente se precisar para esportes específicos, se quiser. Ok, a próxima coisa que quero mostrar é o modo Não Perturbe. E basicamente você pode simplesmente ativá-lo ou desativá-lo abrindo o painel rápido e tocando neste ícone aqui. Então você pode ativar ou desativar tocando neste ícone. Mas você também pode configurar um horário para isso, o que é bastante útil porque ele será ativado e desativado automaticamente em horários específicos. E você pode configurá-lo para fazer isso. Pressione o botão de voltar para abrir o menu novamente. Role pelo menu e procure pelo ícone de configurações. Nas configurações, encontre as configurações gerais e depois procure pelo modo Não Perturbe. E aqui está ele. Como você pode ver, está desligado, mas podemos tocar aqui. E temos as opções de ligar e desligar, então se você ativar, ele permanecerá ligado. Então você pode desligá-lo tocando em desligar. Mas você também tem a opção de ativar e agendar, você pode tocar nela. Você pode definir o horário de início, basicamente o horário em que ele será ativado automaticamente. E eu vou definir para 22 horas e 30. Por exemplo, venho aqui, ok, então temos o horário de término, vamos definir para 8h30. Certo, e agora meu modo Não Perturbe será ativado às 22 horas e 30 minutos. E será desativado às 8h30, o que é bastante útil, por exemplo, se você dorme com o relógio e não quer ser incomodado. Ele vai ativar o modo Não Perturbe e quando eu acordar, ele vai desativá-lo. Certo, vamos voltar para o mostrador do relógio novamente. E outra coisa que quero mostrar é como mudar os dados exibidos no mostrador do seu relógio, o que permite personalizá-lo do jeito que você quiser, tornando-o mais personalizado. E para fazer isso, abra o menu, claro, encontre o ícone de configurações e aqui, procure a opção Mostrador do relógio nas configurações e toque nela. E quando puder, agora podemos personalizar o mostrador do nosso relógio. Podemos escolher o layout, basicamente quantos painéis de informação você terá no mostrador e como ele vai ficar, então selecione o que preferir. Depois temos as configurações de fundo, ou seja, como o fundo vai ficar. Depois temos a cor do filme, depois temos os dados. E aqui podemos personalizar do jeito que quisermos. Podemos tocar em um dos campos e rolar a lista para escolher os dados que queremos ver no mostrador do relógio. E você tem luz do dia, último treino, navegação, coisas desse tipo. Então selecione algo que você goste. Por exemplo, vou selecionar altitude. Depois temos o próximo campo. E eu vou selecionar talvez a data. Aqui eu vou selecionar talvez a duração da bateria. Onde está a duração da bateria? Deve estar em algum lugar aqui. Aqui está. E finalmente, digamos que eu queira ter uma lanterna. Então vamos rolar para baixo e procurar pela lanterna. E aqui está ela. E podemos tocar nela. E quando terminar de personalizar o mostrador do relógio, você pode deslizar para cima na tela, tocar no símbolo de confirmação e o design será confirmado. E como você pode ver, agora eu tenho a duração da bateria, data, altitude. E também, se eu tocar neste ícone de lanterna, ela vai ligar a lanterna no nosso relógio. Ok, outra coisa que quero mostrar para você é como calibrar a bússola e o medidor de altitude, o altímetro. Para calibrar a bússola, você pode abrir o menu de navegação deslizando para a esquerda na tela aqui, encontrar a navegação, tocar nela e então pressionar o botão do meio, pressionar o botão novamente, depois rolar para baixo e procurar por calibração da bússola. Toque nela.
E aqui temos as instruções de como calibrar nossa bússola. Basicamente, você precisa seguir estas instruções. Você precisa apontar ou posicionar seu relógio assim, depois posicionar seu relógio daquele jeito, depois para a esquerda, para a direita. E então precisamos girá-lo. Para que essas barras, digamos, destaquem a barra verde, basicamente, você precisa girá-lo. Ela precisa mostrar a barra verde bem aqui quando você passar sobre a área. Então você precisa inclinar até ver a barra verde. Basicamente, assim e assim. E agora precisamos virar o mostrador do relógio para baixo. Então vamos fazer assim. E assim que você ouvir o bip e aparecer bússola pronta, a calibração estará concluída. E para calibrar a altitude, você precisa voltar. E aqui você pode, no menu principal de navegação, você pode deslizar a tela para cima, e aqui temos a altitude e você pode tocar em calibrar. E como você pode ver, você pode selecionar, vou adicionar minha altitude atual, então se você souber sua altitude, pode selecioná-la. E basicamente ele vai usá-la como base padrão. E então você tem as opções deixar meu telefone calibrar e usar a localização do relógio. Eu vou usar a primeira opção. E agora você pode rolar a lista de altitudes, selecionar a que você está e então selecioná-la. Para defini-la como base, não como base, foi mal como sua altitude atual e então o relógio vai calibrar para essa altitude. Basicamente é assim que funciona. Ok, uma vez feito, aqui está. E claro, você pode selecionar outras opções se preferir. Ele vai se conectar com o telefone e usar o telefone para calibrar a altitude. E então temos a última opção que era... Eu esqueci qual era a última opção. Vamos ver em um segundo, assim que terminar de fazer isso. Ok, ainda está calibrando. E a última opção era usar a localização do relógio. Então ele vai usar o GPS do seu relógio para calibrar a altitude. Mas isso não vai funcionar para mim porque ele não vai conseguir a localização aqui. Então eu nem vou tentar fazer isso. Ok. E a última coisa que quero mostrar para você é a personalização da página de visualização. A página de visualização basicamente está aqui. Temos a lista de visualizações e temos coisas como atividade, corrida, recarga noturna e coisas assim. Basicamente qualquer coisa que mostre, tipo, estatísticas no seu relógio, clima. Eu chamaria de widgets, mas eles não são chamados de widgets neste relógio, são chamados de visualizações. E podemos editar essa página, personalizá-la. Para fazer isso, eu aperto o botão de voltar, encontro o ícone de configurações e aqui toco em visualizações. E você tem basicamente uma lista de caixas de seleção e pode desmarcá-las ou marcá-las. Se você marcar a caixa ao lado do item, ele vai aparecer naquele menu, e se desmarcar, ele vai desaparecer de lá. Então, digamos que eu não queira ver o clima, não me importo com o nascer e o pôr do sol, e digamos que o Fitspark também não me interessa. E temperatura da pele à noite, na verdade, temperatura da pele à noite, não do céu, e também o impulso do sono. Não é a minha praia. E então eu posso tocar em salvar. E se você voltar para o mostrador do relógio e tentar abrir o novo menu, vai ver que as coisas que eu desmarquei desapareceram. Então você pode personalizar essa página do jeito que quiser, o que vai deixar seu relógio mais personalizado. Você também pode personalizar a página de configurações rápidas, aquela que você abre deslizando de cima para baixo na tela. Como você pode ver, temos vários ícones aqui, mas você pode tocar neste ícone de mais, personalizar, e aqui você pode marcar e desmarcar as caixas para personalizar a página, como a página de visualização. Como você pode ver, eles realmente desapareceram. Certo. E é basicamente isso. Se você achou este vídeo útil, por favor, considere se inscrever no nosso canal e deixar um like no vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.